Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, verso 17. O tema do sermão dessa noite é duas importantes lições sobre Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Santo Deus, glórias sejam dadas ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que temos de, como família do Senhor, nos reunirmos, ó Pai, mais esse domingo, dia do Senhor, dia em que teu povo se reúne no mundo inteiro para adorar aquele que é o único Deus. Glórias sejam dadas a Ti por isso. Queremos agradecer ao Senhor de maneira muito especial nesse momento, nessa hora, por tudo que já aconteceu nesse culto, pelas canções entoadas pelo coral, pelo grupo de louvor, pelas orações, pelo momento de intercessão. Enfim, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por isso. Por saber que o Senhor está aqui, ó Deus, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso culto e, acima de tudo, dirigindo, ó Pai, todas as partes desse culto por meio do Teu Santo Espírito. E agora, nessa hora, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser alimentados pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, fala ao coração do Teu povo nessa hora. Que o Senhor, ó Deus, esteja iluminando nossa mente, nosso coração, por meio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia é a revelação especial de Deus. Isso significa que nós podemos conhecer os atributos, as qualidades de Deus por meio da Bíblia. E o livro de Jonas, ele faz parte dessa revelação especial. Ele é um dos 66 livros que compõem a Escritura Sagrada. Sendo assim, o personagem principal do livro de Jonas não é o grande peixe que é citado 4 vezes nesse livro. Também não é a grande cidade de Nínive, que é citada 8 vezes. Nem sequer é o profeta Jonas, que é citado 18 vezes nesse livro. O grande personagem desse livro, o personagem principal do livro de Jonas, é o Deus Criador de todas as coisas, que é citado 36 vezes no livro de Jonas. E hoje nós vamos aprender 2 importantes lições a respeito desse Deus, do Deus que se revela por meio das Escrituras Sagradas, do Deus que se revela aqui no livro de Jonas. E a primeira lição que nós aprendemos a respeito de Deus, irmãos, é que Deus governa. O nosso Deus, o Deus que se revela por meio das Escrituras Sagradas, o Deus criador de tudo, de todo o universo, como nós já destacamos na liturgia, Ele governa todas as coisas. Veja o que diz o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de Jonas, e eu peço que você mantenha esse texto aberto, você que está aqui no templo, você que está em casa, enquanto há exposição da palavra do Senhor. E o versículo 1 e 2 diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
O verso 1 começa com a seguinte frase: veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, irmãos, Jonas era um homem de Deus. Jonas era um homem, que ouvia a palavra do Senhor. O Senhor falava com ele. Jonas era um profeta do Senhor. E como profeta, ele recebia então a palavra do Senhor para transmiti-la ao povo. A função do profeta é justamente essa, de ser a boca de Deus, de ser o representante de Deus junto ao povo. Ele recebe a palavra do Senhor e a sua função, o seu dever, é transmitir a palavra de Deus com fidelidade. E a palavra que Jonas recebeu da parte de Deus está aí no versículo 2. Acompanhe na sua Bíblia. O texto diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então o profeta Jonas, ele recebeu uma missão do Senhor, a missão de clamar contra a cidade de Nínive. E isso porque o pecado de Nínive, a maldade de Nínive, a malícia de Nínive havia subido até o Senhor. Essa era a missão, então, de Jonas. E o verso 2 mostra, então, que é extremamente clara, a ordem. Qual a ordem? Dispõe-te e vai pregar contra a cidade de Nínive. E Jonas se dispôs, irmãos. Ele se dispôs. Não a obedecer o Senhor e ir à cidade de Nínive. Pelo contrário. Ele se dispôs a fugir da presença de Deus. Veja o que diz o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe, veja, para longe da presença do Senhor. Jonas tapou os ouvidos à voz do Senhor. Ele não queria cumprir a sua missão de ir a Nínive pregar contra ela. Jonas conhecia muito bem, irmãos, a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era um antro de maldade, era um antro de violência. Eles destruíam os seus inimigos com requintes de crueldade. Essa era a cidade de Nínive. E Jonas não queria ir para lá. Não por ser um covarde, não por temer a morte nessa cidade que matava os seus inimigos com requinte de crueldade. Não era esse o medo de Jonas. O medo de Jonas, irmãos, sabe o que era? A misericórdia de Deus. Jonas temia a misericórdia do Senhor. Veja a explicação do próprio Jonas no capítulo 4, verso 2. Você pode acompanhar no telão se você quiser. Veja o que ele diz: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas não tinha medo de perder a sua vida, irmãos, na cidade de Nínive. Jonas temia a misericórdia de Deus para com Nínive. Esse era o grande medo de Jonas. Nínive, irmãos,
era a capital da Assíria. O grande poder mundial da época que estava expandindo os seus territórios. Então, na cabeça de Jonas, era muito bom, era perfeito que Deus exercesse juízo contra Nínive e destruísse a Síria. Porque se isso acontecesse, Israel não seria dominada pela Síria e por Nínive. E para não ir a Nínive, para não cumprir a sua missão, ele desceu até Jope. E ele pegou um navio com destino a Tarsis. Jonas pensou que poderia fugir do nosso Deus, do Criador do universo, do Deus que sustenta e preserva todo o universo. Tarsis, irmãos, ficava em uma região extremamente remota. Era o lugar mais longe que Jonas conseguia fugir em um navio. Além disso, Tarsis ficava ao extremo oposto da cidade de Nínive. Ou seja, esse profeta de Deus, para não cumprir a vontade do Senhor, ele está indo ao extremo oposto da vontade de Deus. Deus manda ele ir para Nínive. E ele vai para Tarsis, para o extremo oposto da vontade do Senhor. Acontece, irmãos, que é impossível fugir do nosso Deus. Veja só o que diz o Salmo de número 139, versos 7 a 10. A palavra do Senhor diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Irmãos, não é possível fugir da presença do nosso Deus. Não é possível se esconder do nosso Deus. E Jonas vai perceber isso aqui no capítulo 1. Veja o que diz o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Como nós vimos, Jonas está tentando fugir do Senhor, mas o Senhor encurrala a Jonas. O Senhor faz com que uma grande tempestade fosse atrás de Jonas. Ele quis fugir do Senhor pelo mar, mas o Senhor enviou uma grande tempestade. Sabe por quê, irmãos? O vento e o mar estão a serviço do nosso Deus. Ele governa sobre tudo. Ele governa inclusive sobre as forças da natureza. Veja que toda ação aqui é de Deus. O verso 4 diz: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. A ação aqui é de Deus, irmãos. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. É Deus quem está governando o vento aqui. É o Senhor. Não é algo sobrenatural que está acontecendo, é algo sobrenatural. O vento está obedecendo ao Deus soberano, Criador de todo o universo e que governa todas as coisas, inclusive as forças da natureza. E o verso 5 diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado.
e dormia profundamente. Os marinheiros pagãos, irmãos, logo perceberam que aquela tempestade não era algo natural. Não era algo comum. E eles tomam duas atitudes. A primeira atitude é lançar fora o excesso de peso, lançar fora a carga do navio, porque o navio estava se despedaçando. Então eles lançam fora o excesso de peso, a carga do navio. Mas eles têm uma segunda atitude. Cada um desses marinheiros pagãos que serviam a falsos deuses, cada um deles começa a buscar ao seu Deus, a clamar ao seu Deus, para que aquela tempestade deixasse de existir. Mas isso não aconteceu. E por que isso não aconteceu? Porque os falsos deuses não têm poder sobre as forças da natureza. Eles estão mortos. Eles não têm poder sobre a força da natureza. E é interessante que o verso 6 diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Veja que fato vergonhoso, irmãos. O profeta de Deus é repreendido por homens pagãos porque esse profeta não estava orando. O único Deus que poderia, de fato, resolver aquela situação, que poderia acalmar aquela tempestade, é o Deus de Israel. É o Deus que se revela por meio das Escrituras Sagradas. Era o Deus de Jonas. Mas enquanto todos os marinheiros pagãos estavam buscando os seus falsos deuses, o profeta de Deus dormia. Dormia profundamente. Muitas vezes nós também fazemos isso, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de clamar ao nosso Deus. E nós não deveríamos fazer isso. O próprio Deus diz na sua palavra, no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia. E quem está falando aqui é o Deus de Jonas, é o Deus das Escrituras Sagradas, é o Deus da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Ele diz, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas o profeta estava dormindo. O profeta se calou. O único Deus que poderia tomar alguma atitude, que poderia resolver aquela situação, era o Deus dele, mas ele estava calado, dormindo. O verso 7 diz o seguinte: e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Sabendo que aquela tempestade não era algo natural, mas algo sobrenatural, os marinheiros então resolveram lançar sortes, que era um costume, daquela época. E o texto não diz aqui qual foi o método que eles usaram, mas o fato é que a sorte caiu sobre Jonas. E por que isso aconteceu? Porque Deus estava desmascarando Jonas naquela situação. Não foram os pagãos que descobriram que Jonas estava fazendo algo de errado. Foi o próprio Deus, o Deus que usa o vento, o Deus que usa o mar, o Deus que usa a tempestade, o Deus que usou, nesse caso, inclusive, o lançar de sortes. A sorte caiu sobre Jonas.
Irmãos, o nosso Deus governa sobre tudo. Sobre absolutamente tudo. Veja o que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Vou ler aqui na versão NVI. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém, veja, ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Jonas está tentando fugir de Deus, escapar de Deus, escapar da missão que Deus havia lhe dado. Mas ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de fugir do nosso Deus e ele está experimentando isso. O verso 8 e 9 diz o seguinte: então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Perceba que a teologia de Jonas aqui é muito boa. Eu sou hebreu. Eu temo Deus, o Criador. A teologia dele é boa, mas a prática não é boa. Quando os marinheiros ouvem isso, eles começam a fazer perguntas. Quem é você? Qual é o seu trabalho? Da onde você vem? Não é? E a resposta de Jonas é essa: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas veja a incoerência. Eu sei que ele é o Criador que fez o mar e a terra, mas eu estou fugindo dele. Eu estou tentando fugir desse Deus. Que incoerência, irmãos. O verso 10 diz assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Os marinheiros eles ficaram perplexos aqui. Como assim, Jonas? Você está maluco? Você está dizendo que o seu Deus é o Criador de tudo, do mar, da terra. E você está tentando fugir desse Deus? Aonde você está com a cabeça? E veja só o que diz o verso 11 e 12. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, veja, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Veja, irmãos, que esse versículo confirma aquilo que eu já havia dito. Jonas não tem medo da morte. Ele fala, me lance no mar, acabem com a minha vida, e a tempestade vai cessar. Porque ele não tem medo da morte. Como eu disse aqui, ele tem medo da misericórdia de Deus. Ele não queria que Deus exercesse de misericórdia para com Nínive. Essa era a sua preocupação. É isso que o fez fugir para Tarsis. É isso que o fez ir ao extremo oposto da vontade do Senhor. E veja o que diz o verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por acalmar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Os marinheiros, irmãos, não queriam sacrificar a Jonas. E eles se esforçaram para lutar contra aquela tempestade, eles queriam sair daquela tempestade, eles queriam chegar em terra firme.
Mas como eu disse, aquela não era uma tempestade comum. Aquela tempestade, aquele mar, aquele vento estava a serviço de Deus. Era Deus quem estava atrás do profeta rebelde. E o texto diz que a tempestade ia aumentando, aumentando, cada vez maior. E os versos 14 e 15 dizem o seguinte: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aqueles marinheiros, irmãos, que antes estavam orando aos seus falsos deuses, agora eles clamam ao Deus de Israel. Eles passam agora a clamar ao Deus de Jonas. Veja que o testemunho de Jonas no versículo 9, qual o testemunho? Olha o que Jonas diz: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Esse testemunho de Jonas, associado à tempestade que eles estavam enfrentando, mudou a percepção deles a respeito de Deus. E eles passam então a clamar ao Deus de Israel, ao Deus da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Eles clamam ao Senhor. E eles pedem ao Senhor que eles não fossem responsabilizados pela morte do profeta. Então eles pegam esse profeta e eles lançam esse profeta no mar. E o texto diz que a tempestade cessou imediatamente. O verso 16, irmãos, diz o seguinte: Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Veja como a vida desses homens é transformada. Primeiro eles temiam a tempestade, mas agora eles passam a temer o Deus que é Senhor da tempestade. O Deus que enviou a tempestade. E eles passam então a oferecer sacrifícios ao Deus de Israel e a fazer votos para com o Deus de Israel. Eles entenderam, esses homens entenderam, irmãos, que o Deus de Jonas é aquele que governa tudo. Absolutamente tudo, inclusive o vento e os mares. Mas esse texto nos ensina uma segunda lição importante a respeito do nosso Deus. Ele nos ensina também que o nosso Deus salva. O nosso Deus, ele salva. O versículo 17 diz: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Jonas desistiu da sua missão, ele abandonou a sua missão, mas Deus não havia abandonado o propósito de fazer com que Jonas cumprisse a sua missão em Nínive. Jonas se dispôs a morrer. Me jogue na água. Me jogue no mar. Mas Deus se dispôs a salvar a vida de Jonas para cumprir o seu propósito. E o texto diz que Deus preparou um grande peixe para que engolisse a Jonas para poupar a sua vida. A versão NVI desse mesmo versículo 17 diz: Então o Senhor, veja que a ação é de Deus. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas.
E isso para poupar a sua vida, para salvá-lo. Então, o que esse texto nos ensina, irmãos? O nosso Deus, o Deus que se revela nas Escrituras Sagradas, inclusive no livro de Jonas, Ele é o Deus que governa todas as coisas. Ele criou tudo. Ele criou tudo que os céus e tudo que há nos céus, como nós vimos na liturgia, a terra e tudo que há na terra, o mar e tudo que há no mar, e Ele preserva todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele governa a minha vida e a sua vida, como a nossa irmã Miriam destacou na oração. O nosso Deus governa. Então, irmãos, esse é o Deus que não só Jonas serve, que você serve também. Se você é um cristão, se você crê no Senhor Jesus como seu único e exclusivo Salvador, esse é o seu Deus. Então, não fuja desse Deus. Não tente fugir desse Deus. Não desobedeça a esse Deus. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos como Jonas. Nós nos dispomos, mas a desobedecer a Deus e não obedecer. Muitas pessoas querem fugir de Deus, mas é impossível fugir de Deus. Que eu e você possamos aprender isso com a experiência de Jonas. A segunda lição que nós aprendemos com relação a Deus é que Deus salva. Ele salva em todos os aspectos. Ele salva fisicamente. Ele salva emocionalmente. Ele salva espiritualmente também. Ele tem governo sobre tudo. Eu quero perguntar para você qual área da sua vida você está enfrentando uma grande tempestade. Casamento? Excesso de trabalho? Falta de trabalho? Área financeira? Área conjugal? Relacionamento com os filhos? Relacionamento com os irmãos da igreja? Relacionamento com Deus? Qual é a área que você está enfrentando tempestade? O nosso Deus, como nós vimos, é o que mandou a tempestade, mas é o que enviou também a calmaria. E assim como Ele trouxe calmaria nessa situação, Ele pode trazer calmaria à sua situação, à sua crise, à sua tempestade. Mas para isso não seja como o profeta Jonas no capítulo 1. Seja como o profeta Jonas no capítulo 2. Clame ao Senhor. Não durma no meio da tempestade. Você tem um Deus que ouve o seu clamor e que tem poder para nos salvar. Que tem poder para nos salvar. Inclusive espiritualmente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O meu caminho natural e o seu caminho natural era a condenação eterna, era o inferno, porque somos pecadores. Mas Deus nos amou. E Deus nos salvou. E Ele fez isso, nos tirando das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso enviando Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados, para assumir o nosso lugar na cruz. Ele nos salvou, dando o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Veja que o próprio Jesus, ele fala da sua missão em Lucas 19:10. Ele diz: pois o Filho do homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus Cristo veio para isso. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos gratos também pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amém?